E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Pois é, Flamengo mais uma vez venceu o Atlético Mineiro, dessa vez na casa do Atlético Mineiro, né? Por 1 a 0, poderia ter sido uma goleada, poderia ter sido um placar até histórico, né? Mas o Flamengo, em sua terceira final consecutiva de Copa do Brasil, seu segundo título, né? Título esse que só coloca o Flamengo agora só atrás do Cruzeiro, né? Na Copa do Brasil. Flamengo elogiado por toda a mídia de todo o Brasil. Vários elogios, né? Principalmente a Felipe Luiz, né? Pelo trabalho que ele vem fazendo à frente do Flamengo. Muitos não acreditavam em Felipe Luiz. Ele conseguiu mudar esse time do Flamengo, né? Da água para o vinho. Claro, todos ficaram com o pé atrás no início do trabalho. Mas hoje ele demonstra ser um grande treinador, um cara que estuda seus adversários, um cara que entende esquema tático, é um cara que joga do jeito que o flamenguista gosta, né? Pra cima, ofensivo, né? Não só o flamenguista, mas todos os brasileiros, né? Inclusive, já começa a surgir, né, especulações que Felipe Luiz poderia ser o treinador da seleção brasileira. Mas calma, pessoal. Deixa ele no Flamengo um pouco aí. Vamos trazer aqui um corte, né? Onde várias pessoas fazendo elogios, né? Quero deixar aqui crédito, né, a Casagrande, ao Beija, o João Guilherme, né? O link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que foi que eles acharam aí do trabalho de Felipe Luiz, né? Trabalho que para mim esse tá perfeito, né? Então é isso, sem enrolação, vamos começar aqui por o Casagrande. Escute as palavras de Casagrande, pessoal. Aí, vamos lá, vamos. Olá, pessoal. Tô com essa camisa linda do Flamengo para homenagear o campeão da Copa do Brasil 2024, que foi na Arena MRV e amassou o Atlético Mineiro. E alguém pode perguntar: como amassou, Casão? Foi só 1 a 0? Foi só 1 a 0. Poderia ter sido 4, 5, 6 se não fosse o Everson, o melhor jogador em campo. No segundo tempo, o Felipe Luiz deu um nó tátil no Gabriel Milito, que ficou perdido. O Flamengo arrumou 4, 5, 6 jogadas de manual de contra-ataque até o gol do Plata, que foi um golaço. O Flamengo amassou completamente o Atlético e mereceu ser campeão. Quero mostrar outra camisa, essa aqui do Flamengo de 82, dá uma olhada que linda. Eu troquei com o zagueiro Marinho. O Flamengo, no final, a torcida do Flamengo começou a gritar pro Gabriel ficar no Flamengo. E eu vi a entrevista no Sport TV e ele foi bem claro, ele não vai ficar no Flamengo. Ganhou, tá bem feliz, quer se despedir bem legal depois desse título, mas não ficará no Flamengo. E deu uma agulhada direta no Tite, hein? É isso daí, Flamengo campeão da Copa do Brasil 2024. Agora vamos ver Beija aqui, né? Gosta sempre de trazer sua opinião. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Beija. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Para mim, eu já havia falado, o título para mim já tinha acontecido na semana passada no Maracanã, por mais que o Allan Kardec tinha feito aquele gol, a vantagem ainda era grande, e o time do Flamengo é muito bom, né? Esse time do Flamengo treinado pelo Felipe Luiz, que está muito diferente do Flamengo do Tite. Mas eu esperava mais do Atlético Mineiro. No segundo tempo, por exemplo, o Flamengo poderia ter ganho de goleada. Michael perdeu gol, o Ederson fez defesas incríveis. No primeiro tempo também, eu acho que o Lianco era para ter sido expulso naquela falta no Arrascaeta. Mas no segundo tempo, quando entrou o Bruno Henrique, que jogador, né? Aqueles arranques do Bruno Henrique, é difícil de parar o homem. E o La Plata que marcou um golaço. Então o Flamengo fez a festa lá. Agora, e como é que entra tanta bomba no estádio, hein, gente? Explica. Agora vamos ver aí a opinião de João Guilherme, pessoal. Vamos lá. Felipe Luiz. Direto e reto. Esse é o nome da conquista do Flamengo. O Flamengo vinha de um trabalho realmente que não deu certo do Tite. Nos últimos 2 meses do trabalho do Tite, após ali a Copa América, desandou completamente. O Flamengo se perdeu, ele perdeu o controle do grupo, os jogadores não estavam mais contentes com o trabalho do Tite, Flamengo eliminado da Libertadores da América, e aí foi um peso muito grande. Tite demitido. Aí era a semana da estreia do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã.
2 dias antes, o Flamengo anuncia que Felipe Luiz, que estava treinando o time sub-20 do Flamengo, seria o treinador da equipe profissional e com um contrato até dezembro de 2025. A torcida queria. Muita gente apostava no trabalho do Felipe. Mas eu tenho certeza que ninguém imaginava que seria tão bom como está sendo. Talvez nem o próprio Felipe Luiz. Minha gente, vamos lá. O Felipe completou hoje o 9º jogo como técnico profissional de futebol. Desses 9, 4 pela Copa do Brasil. Mata-mata contra o Corinthians e de volta, ele ganha 1-0, empata na volta 0-0, controlando e dominando o adversário, Flamengo na final. Atlético Mineiro, para decidir aqui, ó, não é mole não, hein? Primeiro jogo em casa, depois tem que decidir aqui dentro. Uma atuação espetacular no Maracanã, 3-1. E hoje, na Arena MRV, ele até aqui, nessa curtíssima trajetória como treinador de futebol, para mim, foi o seu show maior. Atingiu o seu ápice. Porque o que ele fez hoje foi muito interessante. Ele mostrou um repertório, uma variação, uma leitura de jogo, uma maturidade de quem, com tão pouco tempo como técnico, mas muitos anos de futebol como jogador, é diferente ser jogador do que ser treinador, ele mostrou que ele é impressionante. Porque, gente, ele começa a partida de uma forma. Ele imagina um 4-4-2, enchendo o meio-campo com o Pulgar, com o Gerson, com o Everton Araújo, que nós vamos falar dele daqui a pouco, com o Arrascaeta, e uma dupla de ataque, Gabigol e Michael. Ele mudou em relação ao jogo do domingo passado no Maracanã, que ele começou com 2 atacantes abertos e o Gabigol enfiado. Primeiro tempo, o Flamengo se comportou bem, o Atlético pressionou, mas durante todo o jogo, quem teve mais chances criadas e trabalhadas foi o Flamengo. As chances que o Atlético teve foram em erros da defesa do Flamengo, como aquela saída do Rossi para o Pulgar, que o Paulinho chutou em cima do Rossi, né? Ou então erros defensivos ou chutes de fora, ou bolas cruzadas. Entrar na área do Flamengo, trabalhar a bola para criar uma chance de gol, o Atlético não conseguiu. O Atlético ficou na periferia, o Atlético ficou rondando. Era chute de longe, era cruzamento na área. Quando a defesa do Flamengo dava um mole, o Atlético ia lá e tinha uma chance gerada pelo erro do adversário. Mas o Atlético, desde o primeiro tempo, não criou chances trabalhando a bola e entrando na área. O Flamengo não. O Flamengo teve chances. Com Wesley pelo lado direito, sempre uma opção muito interessante. Teve chance com o Gerson, teve chance com o Arrascaeta de cabeça, teve uma que passou no pé do Gabigol. Então o Flamengo, desde o primeiro tempo, se mostrava mais organizado. E o Atlético na base do vamos que vamos, eu acredito. E é óbvio, o bom time que tem vai chegar e vai pressionar, até porque precisava. Aí veio o segundo tempo, meus amigos. E o Milito mexe. O Milito, ele tira a linha de 3 zagueiros, porque o Lianco tinha que ser expulso e não foi, já tinha cartão amarelo, estava na mira da arbitragem. Ele tira o Lianco. Colocou o Saravia. E colocou o Allan Kardec. Tirou o Zarate. Ele mudou a formação do time do Flamengo. E aí, no intervalo, começa o show de Felipe Luiz.
Ele tira o Gabigol e coloca o Bruno Henrique. Na hora, eu pensei assim, porra, não entendi. Não entendi o que o Felipe está querendo fazer. Porque o Gabi tem presença de área, o Bruno Henrique joga pelo lado, eles formam uma dupla já muito entrosada. Ele tirou o Gabigol e deixou o Michael, que não fez um bom primeiro tempo. Aliás, hoje fez um jogo bem abaixo do que pode fazer. Entretanto, o Michael é um jogador taticamente muito mais participativo do que o Gabigol. Corre muito mais, ocupa muito mais os espaços e ajuda muito mais na marcação. Qual foi a ideia do Felipe? Eu vou manter uma pressão na marcação com Michael e colocar o Bruno Henrique para as suas arrancadas no contra-ataque, porque ele sabia o Atlético viria para cima e o contra-ataque ia ficar cada vez mais liberado. A mexida do Milito, colocando o Allan Kardec na área e abrindo o Paulinho e o Hulk, começou a trazer um pouco mais de problemas para o Flamengo. E aí, o segundo ato do show de Felipe Luiz. Ele tira a Arrascaeta, que fez um grande jogo, hein? Correu muito, deu belos passes como de hábito, teve uma chance de fazer um gol de cabeça que ele foi genial, ele cabeceou no contrapé do Everson e a bola acabou passando rente à trave. Everson, que aliás talvez tenha sido o grande nome do jogo, porque ele impediu que o Atlético levasse uma goleada histórica dentro da Arena MRV. E aí quando tira o Arrascaeta e coloca o Fabrício Bruno, vocês vão lembrar que ele tinha feito isso por necessidade no jogo contra o Corinthians em Itaquera, porque o Bruno Henrique tinha sido expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. E o Flamengo se tornou praticamente intransponível. E foi o que ele fez. Ele colocou 3 zagueiros, bloqueou essa investida de 3 atacantes que tinham o Atlético, liberou o Wesley, que é um jogador que vem numa evolução impressionante e que, além de ter uma boa capacidade de marcação, ele tem uma capacidade ofensiva muito grande. Ele é um ala com um poderio de ataque impressionante. A partir desse momento, ele tira o Arrascaeta. Aí você imagina, porra, tá tirando o cara que cria jogadas, o Flamengo vai recuar e o Flamengo vai chamar o Atlético e vai ter dificuldade para criar a jogada. Queridos e queridas, a partir daí o Flamengo passou a dominar o jogo e a criar muito mais chances. Por quê? Porque ele bloqueou o Atlético, liberou o Wesley, adiantou o Gerson e a bola começou a chegar mais no ataque com mais jogadores. O Wesley, o Gerson chegando, o Bruno Henrique e o Michael que estavam ali. Mais um ato do show de Felipe Luiz. Michael, né? Correndo, marcando, lutando, se empenhando, não estava jogando bem. Perdeu uma chance incrível. Aliás, o Flamengo perdeu uma dúzia de chances para fazer gols hoje, né? Ele tira o Michael. Porra, tirou o Michael. Botou o Gonçalo Plata. Características parecidas, né? Mas ele colocou o Gonçalo Plata com muito mais gás, estava chegando, para manter o poderio desse ataque e formar uma dupla que se mostrou letal ao lado de Bruno Henrique. Saiu deles a jogada do gol depois do Allan Kardec ter perdido a maior oportunidade do Atlético no jogo, numa bola que ficou na pequena área no pé dele. Ele perdeu. E o futebol dá os seus avisos. Ali dava para ver, o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. E a arrancada no contra-ataque. E o Plata, recém-chegado, já valeu o investimento. Fez um gol de placa do Plata na Arena MRV e consolidou a conquista do Flamengo. Então, meus amigos, o Felipe Luiz, ele fez isso tudo
Só no jogo de hoje. Alexandro, extraordinário. Ele bancou Everton Araújo. Que jogador, hein? Que volante, hein? Torcida não pegando no pé dele aí, que ele perdeu uma bola lá no jogo contra o Internacional e tal. Mas que jogador, hein? Que capacidade de marcação. E ele chega ao ataque também. É que ele hoje estava mais contido pelo trabalho defensivo dele. Que jogador esse Everton Araújo. O Flamengo foi pentacampeão da Copa do Brasil com uma marca muito forte de ter jogadores criados em casa. Wesley, Everton Araújo, jogadores que foram importantíssimos nesta conquista, que tem indiscutivelmente Felipe Luiz como o grande nome da conquista do Flamengo, e ele conquista o seu primeiro título como profissional. Existe na história, vamos pesquisar isso, algum treinador que no primeiro ano de carreira conquistou 3 títulos por 3 categorias diferentes? Porque ele foi campeão da Copa Rio pelo Sub-17 do Flamengo, aí ele foi campeão mundial Sub-20 com o Flamengo, e agora ele é, depois de apenas 9 jogos no profissional, campeão da Copa do Brasil. Título importantíssimo. Eu ouvi muita gente falando, ganhar a Copa do Brasil, tinha que ganhar muito mais. É verdade, era para o Flamengo ter ido mais longe na Libertadores, era para o Flamengo estar melhor no Campeonato Brasileiro, mas, gente, a Copa do Brasil, ela é muito relevante. Ela é uma competição que tem um peso muito grande. O ano do Flamengo está salvo pela conquista da Copa do Brasil, e deve-se isso a Felipe Luiz. Foi ele que transformou tudo. Flamengo já está garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Flamengo aguarda o seu adversário na decisão da Supercopa, hein? Vai ser contra quem, hein? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, porque o campeão brasileiro enfrentará o campeão da Copa do Brasil no jogo que vai abrir a temporada 2025. Pode ser um Flamengo e Botafogo, pode ser um Flamengo e Palmeiras, pode ser um Flamengo e Fortaleza. Tem gente que ainda acha que dá no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil, mas quem sabe? Então, essa conquista é muito importante, ela é muito relevante, e o ano do Flamengo está salvo. E a diretoria do Flamengo, presidida por Rodolfo Landim, que conquista, no dia de hoje, o seu 13º título, é uma gestão vitoriosa, mas que errou muito também e perdeu muitos títulos. Errou muito na administração interna do departamento de futebol, errou muito na hora de contratar treinadores e de dar apoio, de dar respaldo a alguns treinadores. A diretoria do Flamengo vai terminando esse mandato com um grande acerto. Se lá no início acertou em Jorge Jesus, aqui no final acerta e muito com Felipe Luiz. No meio do caminho, acertou também com Dorival Júnior. É isso aí. Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil. Muito obrigado às mais de 8 mil. Nação, a mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios, né, Felipe Luiz. Né? Realmente, quando ele chegou no Flamengo, todos ficaram primeiro espantados, né? Porque o cara tinha iniciado sua carreira de treinador já esse ano, né? Ele ia pegar nada mais, nada menos que o elenco mais poderoso das Américas, né? Como ele mesmo disse na coletiva. Né? Então todo mundo ficou espantado, né? Naquele momento. Um time que era treinado por Tite e a cobrança era gigantesca, porque Tite estava 1 ano no Flamengo e não apresentava nada de futebol, né? Você não via nada. Não via uma jogada ensaiada, você não via um padrão de jogo. A defesa era um Deus nos acuda. Quem orientava o jogador era o filho de Tite. Então isso aí deixou a torcida revoltada, né?
Quando ele chegou na sua primeira coletiva, ele transmitiu para a torcida como queria ser o time jogando, né? Ofensivo, marcando pressão, com posse de bola. E a torcida comprou a ideia. Primeiro jogo contra o Corinthians, realmente foi isso que aconteceu. Flamengo para cima. De 9 jogos, né? São 5 vitórias. 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? Então é um retrospecto de treinador grande, né? Inclusive a mídia, né? Alguns repórteres, alguns jornalistas já começam a pedir ele na seleção brasileira, né? E inclusive Galvão Bueno recentemente aí deu uma declaração do trabalho dele vai longe, né? Eu acho que ele já estava esperando isso. Vejo muita gente dizer aí, não, ele não esperava ser tão rápido, né? Tudo bem, tão rápido, talvez não, né? Mas a partir do momento que ele assumiu o Flamengo, ele sabia onde poderia chegar, né? Por quê? O cara estudioso, cara que teve grandes treinadores, ele disse que tem todos os treinamentos que ele acha que poderia ser aproveitado, notado, né? Jorge Jesus, Simeone, Guardiola. Então ele tirou um pouco de cada ali, né? Tá colocando em prática no Flamengo, né? Eu acho que a torcida do Flamengo, né, sempre pediu a demissão de Tite antes de cair fora da Libertadores. Não foi possível, né? Aqui no futebol brasileiro, principalmente os dirigentes, a torcida do Flamengo não. Se o dirigente fosse igual a torcida do Flamengo, eles teriam demitido Tite depois da classificação para as oitavas da Libertadores ou depois da classificação para as quartas, né? Por quê? Pegou um grupo muito fácil na Libertadores, quase que não se classifica, se classificou em segundo. Nas oitavas pegou um time fraco, quase não se classifica, se classificou no sufoco, né, com Rossi salvando. Desempenho não tinha na Libertadores, não tinha no Brasileiro. Mesmo assim, dirigente, né, os sabidão, né, Marcos Braz e Rodolfo Landim, bancaram o título, né? Isso aí custou a eliminação do Flamengo na Libertadores, né? E agora, depois de tudo que aconteceu, né, podendo perder até o ano, foi demitido Tite antes da semifinal contra o Corinthians e colocado Felipe Luiz, né? E Felipe Luiz, na verdade, tá dando um tapa na cara de Tite, né? Inclusive, eu acho que ele passa mais humilhação ainda quando Felipe Luiz vem nas suas coletivas, né, e cita Tite que não deixou terra arrasada, né? Ali ele tá transmitindo, pessoal, a vergonha que Tite tá passando, né? Porque um time desse aí que ele tem, é um elenco, né? E olha que o time de Tite era melhor do que esse aí, viu? O time de Tite tinha Luiz Araújo, tinha Vina, tinha Pedro. Felipe Luiz não tem, né? Então, a vergonha é maior, né? Uma verdade é uma só, pessoal. A verdade é uma só. O time de Felipe Luiz tem jogadas ensaiadas? Tem. Tem um padrão de jogo? Tem. Joga do jeito que a torcida do Flamengo quer? Joga. Ofensivo, marcando o adversário, pressão, não deixando as equipes adversárias respirar. Mas como é que a gente sabe que o cara é grande treinador? E nem sempre ele vai acertar, né? A verdade é essa, né? São 9 jogos. Mas primeiro que ele estuda o seu adversário, né? Vai jogar contra o Palmeiras hoje, amanhã. Estuda como é que pode neutralizar o Palmeiras e como é que pode agredir o Palmeiras. Depois do Palmeiras tem o Vasco. Estuda como é que pode neutralizar o Vasco, como é que o Vasco joga e como pode agredir. Isso é virtude de um cara estudioso, né? Será que os treinadores brasileiros fazem isso? Eu duvido. Depois, ele escala o time de acordo com o estudo dele, a formação tática. Se não deu certo, no primeiro tempo ali ele vê que não deu certo, ele altera, né? Faz alterações. E principalmente nas alterações dele é onde ele ganha o jogo, né? Principalmente se não deu certo no primeiro tempo, né? No segundo tempo ele faz algumas alterações e ali ele consegue destruir seus adversários. Aí sim tá chamando a atenção, né?
E isso é coisa de grandes treinadores, né? Coisas de cara que entende de futebol, né? Então, em 9 jogos, as alterações que ele fez até agora, todas perfeitas, né? E alterações, não é trocar um atacante pelo um atacante, não é trocar um meia pelo meia, não. Ele troca, tira um atacante, bota um zagueiro, tira um zagueiro, bota um lateral, tira um zagueiro, bota um atacante. São alterações ousadas, né? A verdade é essa. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, né? Compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.